Dando continuidade à nossa mensagem, hoje, como a gente vem fazendo todos os domingos, estaremos também falando sobre Romanos 12. Ainda dando continuidade ao congresso, ao mês da juventude, mês de agosto, mês dos jovens, mês que os jovens estão responsáveis por cultuar a Deus, por trazer também, o dízimo, a oferta, para trazer o louvor. Todo o culto está sendo direcionado pelos jovens. E o tema que a gente escolheu, que a gente decidiu tratar esse mês, é transformai-vos. Transformai-vos hoje. Não muito diferente, não muito diferente do que fizemos pela manhã e nos domingos anteriores. Vamos falar um pouquinho sobre Romanos 12. E Romanos 12 é um texto muito rico, da palavra de Deus. Tenho certeza que o que a gente vai ouvir essa noite da parte de Deus não será algo que vocês já ouviram na semana anterior, não será algo que vocês já ouviram em outros momentos. Eu tenho certeza que Deus ele tem algo sempre novo para trazer aos nossos corações. Basta que nós estejamos sempre com nossos ouvidos atentos, a nossa mente focada na palavra de Deus. Amém? Então, sei que os irmãos já estão com o versículo decorado, mas gostaria novamente de pedir que todos abrissem Romanos, capítulo 12, versículo de número 1 e versículo de número 2. Aqueles que se encontrarem, por favor, peço que se coloquem de pé. E gostaria de fazer uma leitura com vocês do versículo 1 e do versículo de número 2. No 3 eu gostaria que todos estivéssemos lendo juntos. Diz assim: portanto, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Senhor Deus, peço que mais uma vez, ó Pai, esteja falando aos nossos corações, ó Deus. Que o nosso culto, ó Pai, a nossa adoração venha chegar, ó Deus, até o seu santo trono, ó Pai. Essa oração, ó Pai, nós fazemos em nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém. Podem sentar. O tema da nossa mensagem de hoje é transformai-vos. Transformai-vos hoje. Esse tema, ele é muito sugestivo porque ele nos dá algumas ideias sobre urgência, uma ideia sobre apelação, nos dá uma ideia sobre para agora, para ontem. Transformai-vos hoje é algo que precisa acontecer agora. A palavra hoje, como vocês podem ver aqui na minha blusa, também, Quem quiser também depois, essa linda blusa, é só entrar em contato com os nossos líderes também, que eles estão disponíveis aí, aproveitar o momento para fazer um anúncio. Mas, muito mais do que uma camisa, muito mais do que um tema, é a mensagem que a gente quer passar, que é a importância da transformação. E é uma transformação que ela precisa acontecer agora, hoje. Porque o ontem já passou. O amanhã a gente não tem. Não chegou o amanhã ainda. E só Deus sabe se chegará. Mas o hoje é o que a gente tem. E a transformação, ela precisa acontecer agora. Você está tendo a oportunidade hoje. Então, por isso que os jovens, eles trouxeram essa mensagem, esse tema. A transformação, ela é urgente. Ela precisa acontecer agora. Hoje. Falando um pouquinho sobre Romanos 12, a Bíblia, ela nunca nos ensina uma doutrina apenas para torná-la conhecida, ou apenas porque é interessante, ou apenas porque a doutrina
elegante, talvez, nas suas palavras ou construções, como a gente pode ver em Romanos 12. Romanos 12 e todo o capítulo e livro de Romanos é um livro muito rico teologicamente falando. É um livro que tem informações ali realmente que estudiosos se debruçam durante anos tentando interpretar os seus textos. E é legal isso, mas a preocupação de Paulo é prática. A preocupação principal de Paulo no livro de Romanos não é meramente um conhecimento intelectual a respeito da teologia de Deus, do conhecimento de Deus, mas sim uma vida prática. E a gente consegue perceber isso nesse capítulo de Romanos 12. Porque Romanos 12 ele marca um divisor. Romanos 12 é um momento de transição. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo ele passa para o povo, para a igreja que está em Roma, diversas doutrinas, diversos ensinamentos. E a partir do capítulo 12, ele começa, beleza, até aqui eu ensinei a vocês doutrinas. A partir do 12, ele fala, agora vai começar a prática. Precisam fazer isso, 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 isso e isso. Ele estava explicando até o 11, agora ele começa a ensinar a prática. Romanos 12 é sobre prática, é sobre transformar o conhecimento, o aprendizado que a gente adquiriu nos outros capítulos em prática. É como falamos algumas semanas atrás, é como construir a sua casa sobre a rocha. E Romanos, o capítulo 12, ele é tão interessante que ele está em consonância com até mesmo o nosso tema da igreja, que é construir, construção. Deus está trabalhando, Deus está em obras, nós estamos trabalhando. Porque fala sobre construir, fala sobre colocar em prática, erguer uma casa sobre a rocha, como falamos lá em Mateus 7, 24, algumas semanas. Só para a gente recordar, diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Romanos 12 é sobre isso. É sobre ouvir as palavras e colocar em prática. Romanos 12, o foco principal de Paulo está sobre relacionamentos. Talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo isso quando estamos falando de Romanos 12. Porque às vezes o foco fica muito na questão da mentalidade, transformação, conformação, corpo, culto racional. Sim, é sobre tudo isso. Mas se a gente se afastar um pouquinho e olhar numa visão geral, a gente vai ver que Romanos 12 é sobre relacionamento. E o foco do relacionamento é, em primeiro lugar, nosso relacionamento com Deus. Segundo lugar, relacionamento com nós mesmos. Terceiro, relacionamento com o nosso próximo. E a gente pode entender como os nossos inimigos e também os nossos irmãos. Então, Romanos 12 é sobre relacionamento. Relacionamento prático. Porque, assim, uma ideia muito, assim, ensinada, até mesmo, vamos dizer, de forma implícita às vezes, na palavra de Deus, é que vida transformada implica em relacionamentos transformados. Então, se meu relacionamento, repito, com Deus, com os próximos, com o meu próximo, comigo mesmo, não estar transformado ou não tem evidência de transformação, a minha vida talvez ainda não foi transformada. Então, vida transformada implica relacionamento transformado. Uma ideia que a gente, daqui a pouco vamos ler alguns versículos, é que nós não podemos ter, por que é tão importante, né, a ideia do relacionamento, e a Bíblia fala tanto sobre isso. Nós não podemos ter um relacionamento vertical correto se o nosso relacionamento horizontal não está correto. Esse é o foco de Paulo. Vocês precisam primeiro estabelecer um relacionamento com Deus corretamente, para que vocês possam se relacionar corretamente, tanto com os seus próximos, quanto consigo mesmo. Mas primeiro, a gente precisa, é dependente. O nosso relacionamento vertical depende do nosso relacionamento com as outras pessoas, com o nosso próximo, com os nossos irmãos, com os nossos inimigos. Então, o foco de Romanos 12 é sobre isso. Gostaria que você estivesse comigo agora em alguns
capítulos da Palavra de Deus, alguns livros. E o primeiro deles é lá em 1 João, capítulo 4, versículo 20. Queria que você lesse comigo esse versículo. Ele fala um pouquinho sobre essa importância, essa ligação do nosso relacionamento vertical e o relacionamento horizontal. 1 João, capítulo 4, versículo 20, diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha só, aqui João está sendo direto. Ele diz, se vocês odeiam os seus irmãos, como vocês podem dizer que amam a Deus? Está sendo direto aqui. Ele não faz rodeios, é direto. Então, se os nossos relacionamentos horizontais eles estão errados, é provável que o vertical também esteja. E Paulo continua. Pedro, lá no capítulo 3, versículo 7, ele diz assim, olha só, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Aqui Pedro dá uma orientação clara, principalmente aos maridos, a tratar as esposas com dignidade, porque senão o que será impedido? As orações. As orações. Mais uma vez, mais uma prova, se o relacionamento horizontal não estiver correto, o vertical também está comprometido. Um outro exemplo, Mateus 6, 14, 15, fala sobre perdão. Diz assim, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Se não perdoarmos ao nosso irmão, ao nosso próximo, até mesmo ao nosso inimigo, Deus também não nos perdoará. Mateus 6 fala sobre isso. O perdão é uma via de mão dupla. Para nós recebermos, também temos que dar. Mais uma vez, falando sobre a importância dos nossos relacionamentos horizontais. E por último, para a gente fechar essa ideia, Provérbios 25, 21 e 22 diz assim, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasa viva sobre a cabeça dele. E o Senhor recompensará você. E o Senhor recompensará você. Mais uma vez a importância dos nossos relacionamentos horizontais. Então Paulo, tendo ciência disso, ele escreve em Romanos 12 sobre a importância dos nossos relacionamentos. E hoje aqui, a nossa ideia é tocar apenas em um ponto, porque o tempo é pouco para a gente falar sobre todos esses relacionamentos. Mas vamos falar apenas hoje sobre o relacionamento com Deus. Vamos nos ater apenas no capítulo 12, do versículo 1 e versículo 2. O nosso relacionamento com Deus. Em outra oportunidade, podemos falar também sobre o nosso relacionamento conosco mesmo. Podemos falar sobre o relacionamento com o nosso próximo e também com o nosso inimigo, que é o que Paulo aborda todo Romanos 12. Focando, a gente já começa, logo no versículo 1, Paulo fala, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Quando Paulo diz pelas misericórdias de Deus, a Bíblia, em vários versículos, vem falando sobre a respeito da misericórdia de Deus. Mas a misericórdia de Deus é uma das principais motivações que nós temos para viver uma vida em santidade. Porque se não fosse pela misericórdia de Deus, talvez nós nem estaríamos aqui hoje. Nós não estaríamos aqui hoje com certeza se Cristo não tivesse morrido e tomado o nosso lugar. Porque naquela cruz que ele morreu era para nós estarmos. A morte e o sofrimento dele era para ser o nosso sofrimento e a nossa morte. Ele tomou o nosso lugar. Se a misericórdia de Deus não é suficiente, não é uma motivação principal para que você viva uma vida em santidade,
dada a imensidão da misericórdia de Deus, o que mais seria? O que mais te motivaria a viver uma vida em santidade? Se não são as misericórdias de Deus que se renovam a toda manhã, a cada momento. Então, Paulo já começa falando, pelas misericórdias de Deus, eu rogo. Então, só esse destaque a essa palavra misericórdia, porque ela tem uma relevância muito importante no texto de Paulo. Mas, falando um pouquinho a respeito desse relacionamento com Deus, a gente aqui hoje vai falar sobre 2 passos, na verdade. Vamos nos ater a 2 passos para viver uma vida, um relacionamento com Deus de consagração. Um relacionamento com Deus consagrado. Uma vida de consagração. O que é preciso? E talvez soe um pouco estranho para você ouvir falar sobre consagração ou sobre relacionamento com Deus em Romanos 1 e 2, no qual a gente às vezes está acostumado a ouvir sempre sobre transformação, mentalidade, mas nós vamos chegar lá. Então assim, Paulo ele nos ensina 2 passos para uma verdadeira consagração de vida a Deus. Primeiro, a consagração do corpo. O corpo é muito falado em todo o Novo Testamento e tenho certeza que você já ouviu e você tem a ciência de que a importância do corpo, né? Se a gente for olhar um pouquinho para nossa sociedade atual, a gente tem pessoas que idolatram o corpo, o seu próprio corpo. Às vezes a gente vê academias hoje, atualmente, lotadas, pessoas disputando um horário para alcançar a forma do corpo ideal, pessoas gastando rios de dinheiro em dietas, em estética, cosméticos. Não que isso seja errado, mas o errado seria a gente passar a idolatrar o corpo, ao invés até mesmo de, até usar uma expressão, as pessoas às vezes hoje cultuam o corpo, como se o seu corpo fosse um templo para si mesmo, para esbanjar a sua beleza, para talvez agregar, né, louvor e honra a si próprio, né, como se fosse uma exibição de sua força, de sua beleza, ou até mesmo de superioridade em relação aos outros. Então hoje a nossa cultura é uma cultura que valoriza muito a aparência externa, ao corpo, a forma física perfeita, ao corpo ideal. E será que nós, como cristãos, estamos andando por este mesmo caminho? O caminho de idolatração do corpo humano, do nosso corpo físico? Será que estamos cultuando o corpo ao invés de cultuar a Deus através do corpo? Que é o que Paulo fala. Que é a ideia do culto racional. É o culto através do corpo e não o culto ao corpo. Paulo diz em Romanos 6, gostaria de pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias em Romanos 6, capítulo 12. Romanos capítulo 6, versículo 12. Desculpa. Romanos 6, versículo 12. Esse texto ele é muito atual, vamos dizer assim. Diz assim, Romanos 6, 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Versículo 13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. O que Paulo nos diz aí nesse capítulo de Romanos 6 é que antes da nossa conversão, o nosso corpo, nós utilizávamos ele para a prática da injustiça. Nós utilizávamos o nosso corpo para o pecado, práticas pecaminosas. Oferecíamos os nossos membros ao pecado. O nosso corpo era oferecido ao pecado. Mas agora que nós servimos a Deus, que nós entregamos a nossa vida a Ele, os nossos corpos, os nossos membros devem ser usados como instrumentos de justiça,
para glorificar o nome de Deus. É para isso que serve o corpo, o nosso corpo, o corpo do cristão. Vocês já ouviram, tenho certeza que isso a gente aprende, né, desde pequeno, que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. E é de fato, uma das características do corpo do cristão é que ele é templo do Espírito Santo. Grave isso. Grave isso. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, Paulo diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Nós não somos de nós mesmos. E ele continua: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Nós fomos comprados. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. E quem nos comprou foi Cristo. Ele comprou o nosso corpo com o seu sangue. Então o nosso corpo ele foi comprado por um alto preço. Ele já não mais nos pertence. E por isso devemos agora glorificar a Deus através do nosso corpo. Porque ele não mais é nosso. Ele pertence a Cristo. E tem uma coisa que Paulo fala, é um versículo que eu gosto muito desse versículo de Paulo, que se encontra lá em Filipenses. Ele fala uma qualidade a respeito do corpo do cristão muito interessante. Ele diz assim, no capítulo 1, versículo 20, do livro de Filipenses, ele diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha só o que Paulo fala: Cristo também agora será o quê? Engrandecido no meu corpo, porque o meu corpo não mais me pertence, ele pertence a Cristo, ele foi comprado pelo um alto preço. E agora o que eu farei com o meu corpo? Servirei ao pecado? Os meus membros serão utilizados para praticar a iniquidade? Não, o meu corpo não é mais meu, mas ele é de Cristo. E por isso ele será engrandecido através do meu corpo. Sabendo isso, sabendo que o nosso corpo não mais nos pertence, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, o nosso corpo foi comprado, o nosso corpo está aqui para glorificar a Deus. Eu estou falando do nosso corpo físico. E aí Paulo diz que precisamos agora oferecê-lo a Deus. Oferecer o nosso corpo como o quê? Como um sacrifício vivo. O corpo não é mais nosso. Devemos oferecê-lo agora como sacrifício a Deus, porque é o nosso culto racional. Esse é o nosso culto racional. Oferecimento do nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. É o nosso culto racional. O corpo do cristão é um corpo santo, é um corpo separado, e por isso oferecemos a Deus ele como um sacrifício vivo. Se a gente for olhar no versículo 1, logo de Romanos 12, logo no começo, Paulo diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Essa palavra, rogo, ou rogo-lhes, ela é muito interessante, porque o teor aqui não é indicativo. Paulo não está te sugerindo. O teor aqui é imperativo. Ele está mandando, ele está ordenando. Portanto, rogo-lhes. Se a gente for no original, é que aqui eu não trouxe o original, mas a ideia é realmente imperativa. Portanto, rogo-lhes. Portanto, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Esse portanto nos dá uma ideia, como falamos no começo, de toda a conclusão que Paulo toma do capítulo 1 ao versículo 11, e ele conclui com Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes. É como se ele dissesse: ordeno-lhes uma entrega definitiva do corpo.
mais uma vez o corpo aí. Uma entrega não agora, uma entrega não temporal, uma entrega não momentânea, mas uma entrega definitiva. A ideia é assim, que diferentemente dos sacrifícios do Antigo Testamento, que eram sacrifícios momentâneos, temporários, agora Deus ele exige de nós um sacrifício definitivo de corpo. Tenha sempre em mente o que acabamos de falar sobre o corpo do cristão, templo do Espírito Santo. Não mais nos pertence, estar para glorificar a Deus. É esse corpo que oferecemos como sacrifício vivo a Deus. No Antigo Testamento, a vida ela era sempre tirada antes de ser oferecida em sacrifício. O sangue de animais precisava ser constantemente ali, oferecido diante de Deus como culto a Ele. Agora Deus ele não mais exige sangue de animais, porque um sangue já foi vertido de uma vez por todas, que foi o sangue de Cristo na cruz do Calvário. O sangue propiciatório, o sangue que nos fez próximos e amigos de Deus, o sangue que nos torna aceitável, o sangue da propiciação, o sangue o sangue da redenção, ele já foi derramado. E nós não mais precisamos derramar sangue em culto a Deus. Mas o que ele pede é o nosso corpo, é a nossa vida. Existe na Bíblia, essa pergunta, eu já fiz para algumas pessoas, assim, pelos corredores e até mesmo lá nos jovens, a gente na EBD, a gente conversando. E eu disse que existem 2 sacrifícios vivos na Bíblia. 2 sacrifícios vivos. E aí você pode estar pensando, nossa, Deus ele mandou que pessoas fossem sacrificadas vivas? Que Deus é esse? Talvez você possa estar pensando isso. Mas existem 2 episódios muito interessantes que remetem a essa ideia de sacrifício vivo. O primeiro sacrifício vivo que nós encontramos na Bíblia é a sombra do segundo, que é o de Isaac. Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu próprio filho em culto a ele. E aí você possa estar pensando, poxa, que Deus é esse, que manda sacrificar um jovem, uma criança? Mas ele vai muito além de apenas um sacrifício de pessoas. Não, a gente não está falando sobre isso. Mas Deus estava testando até mesmo a fé de Abraão, o compromisso, a fidelidade dele, como vocês bem sabem da história. Então esse primeiro sacrifício é sombra do segundo, porque o segundo foi um sacrifício que aconteceu de fato, que foi Jesus entregando a sua própria vida. Ele foi um sacrifício vivo. Jesus, ele não apenas verteu o seu sangue, mas foi um sacrifício em vida, porque remeteu a uma vida de obediência, uma vida de entrega, uma vida de submissão. Esse foi o sacrifício de Cristo, o sacrifício em vida. Então, quando a gente pensa em sacrifício vivo, essa é a ideia que a gente precisa ter. O sacrifício de Isaac, por exemplo, que na verdade não se concretizou, mas foi o sacrifício de Abraão, com relação a oferecer o seu filho. Isso nos mostra que ele estava disposto a perder tudo. Tudo que ele sempre quis, tudo que ele mais sempre sonhou, porque Deus pediu, ele entregou. Ele falou, não, Deus, tudo é teu, nada é meu. Se eu acho que tenho alguma coisa, eu não tenho. Se eu acho que posso alguma coisa, eu não posso. É Deus que pode, é Deus que tem, ele provê. Deus proverá. Ficou chamado a montanha Moriá, Deus proverá. A montanha ao qual Deus proverá. E aquilo foi uma sombra do sacrifício que viria de Cristo. Que até mesmo quando Abraão ele ergueu o cutelo para sacrificar o menino, Deus falou para ele parar ali. E Abraão já sabia que, pela fé que aquele pai tinha, ele realmente sabia que Deus ele não permitiria, pela fé ele já sabia que Deus não permitiria. Mas Deus ali no momento que ele está erguendo o cutelo para sacrificar, para imolar, Deus fala, para que eu já sei que o teu coração ele é totalmente meu. Ele fala que Deus proverá para si, um sacrifício, e é tudo uma sombra daquilo que Cristo uma vez faria pela gente na cruz do Calvário. Então quando a Bíblia ela fala sobre sacrifício vivo, pelo menos nos remete a essas 2 ideias, o de Abraão e o de Cristo. Portanto,
vale a gente recapitular toda essa ideia, que o nosso corpo, o corpo do cristão, ele é constantemente oferecido como sacrifício vivo a Deus. Em termos práticos, isso quer dizer que o nosso olho físico, é necessário que você não permita que ele veja nada mal. É necessário que você permita que o seu olho não veja coisas indecentes, porque o seu olho é um sacrifício vivo a Deus. Não permita também que sua língua pronuncie ofensas, palavras que vão desonrar ou denegrir outra pessoa ou até mesmo a Deus, porque a sua língua, ela é um sacrifício de louvor a Deus. Não permita que suas mãos sirvam para praticar o mal, porque a sua mão também será um sacrifício de louvor a Deus, um sacrifício para a obra de Deus. Não permita que seus pés te conduzam a lugares que lá você irá desonrar a Deus, porque os seus pés também serão um sacrifício vivo para Deus. Não permita, não empreste seus ouvidos para ouvir ensinamentos desonrosos ou ensinamentos contrários à Sagrada Escritura. Não permita que seus membros adorem outros deuses, a não ser o Deus vivo. Porque essa entrega do corpo consagrado, de um corpo santo, separado, é o culto a Deus. É a adoração dele, porque o culto racional que Paulo se refere é um culto através do corpo. Quando Paulo fala de culto racional, é uma adoração oferecida a Deus através do corpo. O nosso culto, quando ele diz culto racional, lá no finalzinho do versículo 1, ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o quê? O culto racional de vocês. Este é o culto racional. Oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. É o culto racional. Palavras importantes. Então, quando Paulo diz culto racional, quer dizer que o nosso culto, a nossa adoração, ela não está limitada a essas paredes. O nosso culto, a nossa adoração, ela não está limitada ao espaço de 2 horas que talvez passamos aqui, ou 2 vezes na semana que viemos até este local. O culto através do corpo é um culto que não está limitado pelo espaço, que não está limitado pelo tempo. É um culto 24/7, 24 por horas, 7 dias na semana. De maneira contínua, a todo momento estamos oferecendo o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, que é o culto racional. É o culto através do corpo. É isso que Paulo está tentando dizer para cada um de nós. Isso é consagrar a nossa vida a Deus. E avançando um pouquinho, o segundo ponto, para a nossa consagração a Deus, primeiro nós consagramos o nosso corpo. Em seguida, precisamos consagrar a nossa mente. E quando falamos de consagrar a mente, a gente precisa ir até o versículo 2, que Paulo dá continuidade, pelo menos em outras versões, ele começa com E. Mas aqui, na versão que eu tenho em mãos, ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu perguntar aos irmãos e der 3 segundos para a gente pensar, quais são as 2 palavras mais importantes nesse versículo? Quais são as 2 palavras principais? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As 2 palavras mais importantes nesse versículo é conformação e transformação. 2 palavras parecidas. E até mesmo em algumas mensagens anteriores,
das últimas semanas, foi falado a respeito da raiz dessa palavra, né, no original, e elas são realmente palavras bem parecidas. Mas o que Paulo está tentando dizer, o link que ele faz com o versículo 1, na verdade, é que nós não podemos oferecer o nosso corpo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, se nós nos conformarmos com este mundo. Tem um grande se aí, um grande se, que é: nós ofereceremos o nosso corpo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, se não nos conformarmos com este mundo, mas fizermos o quê? Transformados pela nossa própria mentalidade, pela renovação da nossa mente. A palavra conformação, nesse texto, nos passa uma ideia de forma. Uma forma, né? Imagine, conformação. De acordo com uma forma. Conformação. E quando a gente pensa em forma, qual é essa forma a qual Paulo se refere? A forma do mundo. O mundo, ele tem uma forma, ou ele tem uma forma. E a forma do mundo é uma forma mutável, que muda constantemente. Uma forma elástica, flácida, uma forma do relativismo. A forma do mundo é uma forma situacional. A ética do mundo é uma ética que varia de acordo com o tempo, com as estações. O que é certo para o mundo hoje, talvez não fosse certo há alguns anos atrás. O que o mundo aprova hoje, talvez não aprovará daqui a alguns anos. Então, aquilo que é certo aí fora, no mundo, não é certo para Deus. Aquela frase que todo mundo faz, então eu faço também, é uma forma justamente que indica essa conformação. Pessoas que estão conformadas, estão assumindo a forma do que a maioria faz, então eu faço também. O que todo mundo está usando, eu uso também. O que todo mundo fala, eu falo também. Isso é estar conforme com a forma do mundo. Então, quando Paulo fala lá em Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao 24, diz assim, Efésios 4, versículo 17. Vou ler até o versículo 24, porque ele nos traz essa ideia da conformação, que Paulo não apenas fala em Romanos 12, mas em todos os seus escritos ele vem, né, nos falando um pouco a respeito dessa ideia da conformação. Ele diz assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Agora, ele diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. O que Paulo fala aqui é justamente essa ideia de não conformação com a inutilidade em que vive, né, as pessoas do mundo presos em seus próprios desejos, na sua própria natureza decaída, mas sim se despir dessa velha natureza e se conformar, e se na verdade se transformar para ser conforme, né, conforme em santidade, conforme a Deus. Esse texto, às vezes ele parece até um pouco complexo quando a gente lê ele de uma vez assim, mas é justamente essa ideia da conformação. E não vos conformeis, mas ele já no final, ele nos
traz a ideia da transformação. Quando a gente pensa um pouquinho nessa transformação, que Paulo já fala em seguida, a transformação nos traz uma ideia de um nível mais profundo. A conformação, ela geralmente é externa. A transformação, ela é interna. Até mesmo a ideia do original da palavra, que fala sobre, que a gente também já ouviu nas semanas anteriores, que fala a respeito da metamorfose, da transformação. A transformação, ela é sempre interna. A conformação, ela é mais simples, ela é externa. E Paulo ele já nos dá uma orientação no próprio versículo 2, ele diz assim: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ele nos mostra aqui como essa transformação acontece. Essa transformação acontece através da renovação da mente. Porque a mente, como até mesmo a gente estava conversando mais cedo nos jovens, né, na EBD, e assim, Paulo ele foi muito usado por Deus para falar a respeito disso. Porque a mente, ela controla o nosso corpo. O nosso corpo, aquilo que nós fazemos com o nosso corpo diariamente, se torna hábito. E os nossos hábitos guiam toda a nossa vida. Então tudo começa na nossa mente. Aqui está o princípio de tudo. Então se a nossa mente ela estiver renovada para fazer aquilo ao qual Deus, aquilo que agrada a Deus, todo o nosso corpo, todos os nossos hábitos, nossas ações, toda a nossa vida será direcionada para aquilo que Deus deseja. Então essa transformação, ela acontece, a transformação interna, a transformação interior, ela acontece a partir da renovação da nossa mente. É o que Paulo coloca aqui. Mas transformai-vos pela renovação da mente. Romanos, no próprio livro de Romanos, no capítulo 8, versículo de número 5, Paulo diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Olha só, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. No versículo 6, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, mais uma vez, em mais um versículo, Paulo fala a respeito da mentalidade, sobre esse domínio. Quem domina a nossa mente? É a carne ou é o Espírito? Por isso ele fala: transformai-vos pela renovação da mente. Deixe que Deus nos transforme pela renovação da mente de vocês. E qual é o significado da palavra mente nesse texto de Romanos 12? A mente, quando Paulo fala aqui, não se limita apenas aos nossos pensamentos. Talvez você esteja, por exemplo, em um dia agitado e sua mente não para de funcionar, pensando nas coisas que você tem que fazer, nos compromissos, nos deveres. Ou talvez você seja um estudante e está ali, tal, fazendo os cálculos, lembrando da matéria de geografia, português, tal, e pensando. Quando Paulo fala mente, não são esses pensamentos que nós temos a todo momento, mas mente é uma conotação, na verdade, né, uma ideia que ele traz por trás sobre a razão prática de uma pessoa. Mente, o que Paulo quer dizer com mente aqui, na verdade é a nossa consciência moral, os nossos princípios, os nossos valores. A ideia de mente aqui não se limita apenas a pensamento, mas a nossa razão prática. Quando eu tenho que tomar uma decisão, que valor eu vou usar? Qual vai ser a minha moral? Qual é a ética que eu tenho? Quais são os meus princípios? A mente aqui está voltada para isso. Essa é a ideia da mente.
Então, quando ele fala transformar, é justamente a ideia da gente moldar ou ajustar o nosso pensamento, a nossa mente, os nossos princípios, os nossos valores, de acordo com a nossa nova natureza em Cristo. Romanos 7,6 diz assim: mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. O novo modo do Espírito, não segundo a velha forma da lei escrita, mas de acordo com o novo modo, uma nova mentalidade, novos princípios, novos valores, novas ideias, nova ética, nova moral. Então, quando Paulo fala sobre pensamento, ele fala sobre isso. É uma reprogramação da mente. E essa reprogramação, ela não acontece da noite para o dia. Hoje eu tenho um conjunto de princípios. Talvez, vamos supor que hoje você tome a decisão e escolha aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. A salvação, ela é imediata. Hoje, você reconhecendo a Cristo como seu Salvador, o seu nome será escrito no livro da vida. Mas a transformação, a renovação, a reprogramação da mente, o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida no decorrer do dia a dia. Essa reprogramação, esse novo estilo de vida, o Espírito Santo, ele vai nos guiando, e é um processo que começa no momento em que você nasceu de novo e vai até o momento em que Jesus Cristo voltar para te buscar. A gente precisa, como cristão, sempre estar esse processo de renovação. Olha só o que diz em Filipenses 3,12. Paulo nos passa justamente essa ideia de continuidade. Ele diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo, ele reconhece que ele mesmo não tinha alcançado, mas uma coisa ele faz: continua seguindo, prosseguindo. Então, a renovação da mente, ela é um processo, ela é algo contínuo, que o cristão, ele deve sempre, através da obra do Espírito Santo, sempre buscar, a renovação do entendimento, a renovação do pensamento, a renovação, dos nossos princípios, baseados, é claro, na palavra de Deus sempre. Então, ainda falando sobre essa renovação da mente, Deus, ele não simplesmente não deseja que nós tenhamos um novo pensamento simplesmente sem nenhum propósito. Tudo que Deus faz, tudo que Deus cria tem um propósito. E o propósito dessa renovação da mente, Paulo também deixa muito claro em Romanos. É para que a gente venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Experimentar, essa vontade de Deus significa justamente a gente compreender e concordar com aquilo que Deus diz que é certo para a nossa vida. Porque às vezes nós batemos o pé firme e falamos: não, eu sei o que é melhor para mim. Eu sei que a palavra de Deus diz, mas, eu sei o que é melhor para mim. Às vezes é como um filho diante de um pai. O pai fala: não faz isso, não vai brincar na chuva, vai ficar resfriado, não fica jogando bola até tarde, ou sai daí que é perigoso. E o filho: não, eu sei o que é melhor para mim, eu sei que vai dar certo. Uma coisa é a gente saber o certo, outra coisa é a gente concordar com aquilo e passar a praticar. Por isso que no começo a gente falou sobre Romanos 12. Romanos 12 é a prática. Romanos 12 é construir a casa sobre a rocha. É aquela ideia lá de Mateus 7. Então, quando fala para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é justamente essa ideia da gente concordar realmente: poxa, o que Deus quer para mim é o melhor, é o certo, é o agradável. Deus, ele... E ter essa mentalidade para concordar com Deus e falar: poxa, realmente eu aceito isso. Realmente eu vou viver isso.
Isso só é produto de uma nova mentalidade. A mentalidade caída, a mentalidade humana, pecaminosa, ela nunca vai concordar com Deus. Vai sempre achar que eu sei o que é melhor para mim. Eu sou inteligente, eu sou sábio, estudos dizem. Mas quando nós temos uma nova mentalidade, nós aceitamos a direção moral de Deus. Aceitamos os princípios de Deus para a nossa vida, porque sabemos que é bom, perfeito e agradável para a gente. Sem essa nova mentalidade, jamais vamos aceitar e concordar com isso. Por isso que Paulo diz: renovem-se, deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar estas coisas, a boa vontade de Deus, que é sempre perfeita e agradável. Já caminhando para o fim, existe um teólogo que eu gosto muito, um estudioso. Ele diz assim, o nome dele é Warren Wiersbe. Ele diz assim: se o mundo controla a nossa maneira de pensar, a ideia da conformação que nós falamos, tomar a forma, do mundo, se o mundo controla a nossa maneira de pensar, nós somos conformados. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, somos transformados. Se o mundo controla a nossa maneira de pensar, somos conformados. Mas se Deus controla, somos transformados. E tem uma outra frase também, muito interessante, que eu andei pesquisando e lendo. É de um professor de teologia também muito conhecido, um estudioso de Romanos, que assim, Romanos ele é um livro bem difícil assim, Muitos estudiosos gastam anos da vida deles estudando, interpretando, estudando e buscando se aprofundar mais e pedindo direção a Deus. E esse professor, ele chegou e disse, certa vez, o nome dele é Douglas J. Moo, ele falou assim: a visão de Paulo, para a qual ele nos chama em Romanos 12, versículo 1 e 2, é de cristãos cujas mentes estão tão completamente renovadas que sabemos do nosso interior, quase instintivamente, o que devemos fazer para agradar a Deus em qualquer situação. É como se fosse uma reação automática. Você está diante de uma situação que exija fazer ou agir de acordo com a vontade de Deus, você não pestaneja, poxa, é isso aqui a vontade de Deus. Na hora. Porque você tem uma mentalidade renovada pelo Espírito. Então, o que ele fala é realmente muito impressionante. A nossa mentalidade de Deus quer nos colocar um ponto, a tal ponto de que a nossa mentalidade renovada sabe distinguir entre o que é a vontade dele e o que não é, quase que instantaneamente, instintivamente. Então, meus irmãos, é importante que a gente tenha sempre em mente, que o que nós propomos hoje é falar apenas de um ponto de Romanos 12, que é sobre o nosso relacionamento com Deus. Mas como falamos no começo, podemos falar aqui sobre o nosso relacionamento com nós mesmos, com os nossos inimigos, com os nossos próximos, inimigos e aqueles que não são nossos inimigos. E Romanos 12, o foco dele principal é sobre relacionamentos. E como a gente pode ver, apenas o versículo 1 e 2 já nos dá uma visão do que é ter uma vida consagrada a Deus. Como nós podemos e devemos, como Paulo nos urge, a consagrar os nossos corpos a Deus. E qual o processo que ele nos mostra para que nós possamos ter a nossa mente renovada. Porque só assim nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E que o nosso culto é a todo momento. Agora, daqui a pouco, vamos estar encerrando. Mas o teu culto não encerra. O teu culto, ele continua depois dessas portas. O teu culto continua antes de você dormir. O teu culto continua amanhã quando você acordar. Porque, como diz a palavra, todo ser que respira, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Então, que nós venhamos entender isso. Que nós fomos criados, nós fomos chamados para glorificar sempre o nome de Deus. E a gente fará isso também através da nossa mente renovada e do nosso corpo consagrado. Amém?